Oi, gente! Estamos no ar com o nosso Viver Mais, o nosso programa de envelhecimento saudável e qualidade de vida. Oi, Agenor! Oi, Carol! Oi, você que está aí do outro lado da telinha. O nosso programa de hoje está muito especial. Nós vamos conversar com a doutora Niele Moraes, nossa geriatra, que vai explicar um pouquinho sobre o Alzheimer. Hoje, que é o Dia Mundial da Conscientização do Alzheimer. O programa está imperdível, vai esclarecer várias coisas. Então não sai daí não, que o nosso Viver Mais está só começando. Oi, gente! O nosso Batendo Papo de hoje vai trazer um tema muito atual, porque afinal de contas as pessoas estão envelhecendo e antes a gente não via tanto esse diagnóstico porque morria-se antes dessa expectativa de vida tão alta que nós temos hoje. Então, hoje nós vamos falar, dia 21 de setembro, sobre a doença de Alzheimer. Hoje que é o Dia Mundial do Alzheimer e o Dia Nacional da Conscientização sobre a Doença do Alzheimer. E vamos conversar com a queridíssima doutora Niele Moraes, nossa geriatra do coração, professora da UEPA, doutora em geriatria e que nos ensina tanto todos os dias. Seja bem-vinda, querida. Muito obrigada por estar aqui com a gente mais uma vez, conversando sobre envelhecimento e agora com terceira criancinha nessa barriguinha. Que coisa mais linda. Você é sempre tão linda. Muito obrigada, Muito obrigada, doutora. Eu que agradeço. É uma honra estar aqui e poder discutir esse tema tão importante, né? Muito obrigada. Pois é. E aí, Niele, a gente vai falar sobre a demência de Alzheimer, né? Sobre a doença de Alzheimer, mas existem outros tipos de demência. Então, vou convidá-la para a gente assistir aqui um vídeo sobre os diversos tipos, com a participação da doutora Bianca. E aí a gente pode comentar e conversar, tá bom? Sobre o que a gente vai assistir. Vamos ver juntos, então, esse vídeo super esclarecedor sobre os diversos tipos de demência. São vários os quadros de demências que podem acometer uma pessoa e 40% dos casos não acontecem pela doença de Alzheimer, que corresponde a 60% dos diagnósticos. A segunda causa mais frequente é a demência vascular, em geral, causada por um acidente vascular cerebral. Há ainda os quadros de demência de corpos de Levy, que é a terceira mais comum. A demência causada pelo mal de Parkinson, em fase avançada. E a demência frontotemporal, que ocorre com a degeneração de um ou de ambos os lobos frontais e temporais do cérebro, causando alterações de comportamento. E lembrar também que temos outras causas de demência que podem estar relacionadas não só com a degeneração genética do nosso cérebro, a gente tem também relacionadas ao uso abusivo de álcool por muito tempo, que é a demência pelo álcool. Também temos que pode causar deficiências vitamínicas graves, como a deficiência de vitamina B12, distúrbios de doenças metabólicas como distúrbios da tireoide, são causas também de alterações precoces da memória, nesse caso algumas delas potencialmente reversíveis. Tá? Então é importante você procurar um especialista, ou geriatra, um neurologista ou um psiquiatra quando tiver alguma queixa da sua memória. Exercícios de alta intensidade, como boxe e crossfit, foram adotados pelo programa Novas Lembranças, de suporte aos pacientes com Alzheimer, e os resultados têm sido muito positivos com as atividades associadas à hidroterapia e à musicoterapia. Através da música, também se tem obtido a melhora dos aspectos cognitivos e das conexões sociais das pessoas com Alzheimer. Obrigada, doutora Bianca Pantoja, pela sua contribuição. E que matéria interessante, né? Então, quer dizer que 60% das demências realmente são doença de Alzheimer. Mas tem os outros 40% que pode ser uma dessas demências. Eu sei que hoje é o dia do Alzheimer, né? Mas eu queria tirar uma dúvida com você, doutora Niele. Como é que a gente pode suspeitar que a pessoa está com demência ou que ela está só com uma alteração cognitiva, um transtorno cognitivo leve, um declínio, enfim? Ela tem um comprometimento
É principalmente da memória, não necessariamente da memória, mas pode ser comprometimento do pensamento, ou do raciocínio, da orientação. Então, ela tem esse comprometimento e isso afeta as atividades do dia a dia. Então, aquilo que ela conseguia fazer antes sem nenhuma dificuldade, agora ela tem dificuldade por causa desse comprometimento cognitivo, né? Por exemplo, por causa da memória. Quando isso acontece, a gente descartou outras causas, é um quadro de demência. Mas existem várias formas de demência. Toda vez que o paciente tem esse quadro, que a gente diagnostica como demência, a gente tem que ver se tem alguma causa reversível. Por exemplo, a deficiência de vitamina B12, a alteração da tireoide e determinadas alterações que a gente sabe que a gente pode tratar e reverter o quadro se isso for detectado precocemente. E existem alguns fatores até ambientais também que podem alterar, né, a memória, o humor, como uma noite de sono mal dormida, de várias noites de sono mal dormidas, inclusive um dos pilares, né, da medicina estilo de vida é exatamente esse, um sono adequado de pelo menos 7 horas, porque é isso também, gente, como a doutora está falando, a pessoa pode ter esquecimento e tudo não tem nada a ver com doença de Alzheimer ou com qualquer uma das doenças. Tanto é que tem muitos jovens, hoje em dia os jovens vão dormir 1, 2 horas da manhã, 7 horas já estão na aula, então isso tem muita relação com os seus hábitos de vida. Um quadro que pode simular também a demência é a depressão. Então, pacientes com depressão grave podem ter um quadro que a gente chama de pseudodemência. E aí tem esquecimentos, mas é mais por uma desatenção, dificuldade de concentração, mas que pode parecer muito um quadro demencial. Nesse caso, a gente tem que diagnosticar, primeiro tratar a depressão e depois reavaliar a parte da cognição. Ai, ótima lembrança. Inclusive, gente, a depressão não é só a pessoa está trabalhando, nem está triste, está deprimida. A pessoa que está com depressão fica pelos cantos chorando, triste. Não. O quadro de depressão também tem várias maneiras e uma das maneiras de você perceber que a pessoa também está com depressão é quando ela tem essa falha também, né, doutora Aniele? E aí a gente viu, né, a demência por corpos de Levy, demência vascular, cérebro temporal, cada uma delas tem alguma alteração distinta da outra ou todas têm só esquecimento? A perda de memória é um sintoma bem comum entre todas elas, mas a forma que elas evoluem é diferente. Então, por exemplo, na demência vascular, que ocorre por comprometimento dos vasos do cérebro, como se fossem infartos, vários infartos, né, AVCs. Então, cada vez que acontece um infarto cerebral, o paciente tem piora. Então, a gente fala que é uma piora em escada. Então, o paciente tinha um nível cognitivo normal e em cada novo evento vai piorando. Então, é muito marcado como ocorre essa piora. No paciente com doença de Alzheimer, essa piora ela é mais lenta e progressiva. Então, vai ocorrendo no decorrer dos anos, não é tão marcado. Na demência por corpos de Levy, além do comprometimento da memória, o paciente tem sinais de Parkinson, que é o parkinsonismo. Então, tremor, rigidez, desequilíbrio e outras alterações como lentidão dos movimentos, além de alucinações. Então, doutora, vamos lá. O paciente com demência de corpos de Levy tem sintomas que podem sugerir o Parkinson. Mas tem pacientes com Parkinson que podem evoluir com demência. O paciente com Parkinson evolui com demência de corpos de Levy ou não necessariamente? Ótima pergunta, doutora, porque tem vários autores que acham que é o mesmo espectro, o espectro de uma mesma doença, né? Então, o paciente, para que a gente diagnostique como demência secundária a doença de Parkinson, o paciente tem que ter pelo menos 1 ano de diagnóstico de doença de Parkinson e depois ele começa a evoluir com os sintomas de demência. Na demência por corpúsculos de Levy, a demência ocorre precocemente. Então, logo no início do quadro, ele já pode ter demência, começar com quadro de demência, depois evoluir com parkinsonismo. Porque aí, nesse caso, a gente diz que são sintomas que simulam Parkinson, mas que não é doença de Parkinson primária. Muito interessante isso, gente. Então, tá vendo só? Então, não sai por aí dizendo que o seu familiar, o seu amigo, o seu vizinho ele tá com Alzheimer. Porque nem toda demência é Alzheimer. Aí, doutora, a gente vê alguns idosos que estão envelhecendo com a sexualidade muito aguçada.
E, infelizmente, é uma característica de uma das demências e que as pessoas confundem, né? Elas acham que, ele tá ficando tarado, ele tá ficando assanhado, mexe com todas as mulheres. Ou ao contrário, essa mulher tá assanhada e mexe com todos os homens, só fica falando de sexo. Isso não é o envelhecimento normal, né? Não. É uma alteração súbita de comportamento, né? O paciente que era de um jeito e modificou muito e tá com uma hipersexualidade, chama muita atenção para a demência frontotemporal, que pode se manifestar com uma alteração de comportamento e dentre essas alterações sobressai muito essa hipersexualidade ou alteração de linguagem, tem muita dificuldade para se expressar. Isso, então, gente, já sabe, nada de julgar, tá? Por favor, nada de ficar falando, porque aquela pessoa está assim, está assado, sem saber exatamente o que está acontecendo. E não só a pessoa idosa, a gente não tem que julgar ninguém, né? Mas principalmente nesses casos de mudanças bruscas de comportamento. E doutora, como é que a gente dá o diagnóstico de uma dessas demências? Para depois a gente falar especificamente sobre o Alzheimer. Primeiro a gente faz uma avaliação detalhada da história clínica que o paciente está apresentando, faz o exame físico minucioso também, porque tem algumas alterações do exame físico que sugerem determinado tipo de demência. É importante um screening laboratorial, são solicitados alguns exames para a gente investigar aquelas causas potencialmente reversíveis que eu lhe falei, e um exame de imagem mais detalhado, preferencialmente uma ressonância de crânio e com a volumetria do hipocampo, que a gente mede o hipocampo. Até para a gente diagnosticar, por exemplo, um quadro de tumor cerebral, que pode estar impactando a memória, um quadro de hidrocefalia, que pode estar impactando a memória. Atrofia cerebral também, que é fisiológica, né, do envelhecimento. Isso. E aí, essas demências que nós comentamos agora, é principalmente pela história clínica que o paciente está apresentando. Então, a gente descartando aquelas outras causas, a gente precisa avaliar como é a história clínica para definir qual é o tipo de demência que ele tem. Então, vamos parar de ficar dizendo que todo mundo que esquece tem Alzheimer ou que está demenciado. Doutora, o contrário também é verdadeiro, né? Que o esquecimento faz parte do envelhecimento normal. Então, as pessoas muitas vezes não conseguem detectar o que está acontecendo e levar precocemente para uma avaliação, acabam atrasando muito esse diagnóstico porque acham que é normal do envelhecimento. E não é. O idoso ele pode ter uma dificuldade para aprender coisas novas, uma lentidão no raciocínio, esquecer uma coisa ou outra, principalmente do passado. Como os jovens, né? Podem esquecer. Exatamente. Mas determinadas alterações têm que chamar a atenção. Então, o paciente que está desorientado, esquece o dia, a hora com frequência, onde está, esquece fatos recentes, então o que foi dito para ele, esquece recado, esquece compromisso, está muito repetitivo. Isso não é normal do envelhecimento, a gente precisa ver o que está acontecendo. Não que seja demência, pode ser porque não está dormindo bem, pode ser um quadro depressivo, mas precisa ser avaliado. E agora a gente vai assistir um pouquinho sobre o que é o Alzheimer, que é para a gente conversar um pouco mais profundamente sobre o Alzheimer. Olha esse vídeo, que bacana, gente. What is Alzheimer's disease? Alzheimer's is a slow, fatal disease of the brain affecting 1 in 10 people over the age of 65. No one is immune. The disease comes on gradually as 2 abnormal protein fragments, called plaques and tangles, accumulate in the brain and kill brain cells. They start here in the hippocampus, the part of the brain where memories are first formed. Over many years' time, the plaques and tangles slowly destroy the hippocampus, and it becomes harder and harder to form new memories. Simple recollections from a few hours or days ago that the rest of us might take for granted are just not there. After that, more plaques and tangles spread into different regions of the brain, killing cells and compromising function wherever they go. This spreading around is what causes the different stages of Alzheimer's. From the hippocampus, the disease spreads here
to the region of the brain where language is processed. When that happens, it gets tougher and tougher to find the right word. Next, the disease creeps toward the front of the brain, where logical thought takes place. Very gradually, a person begins to lose the ability to solve problems, grasp concepts, and make plans. Next, the plaques and tangles invade the part of the brain where emotions are regulated. When this happens, the patient gradually loses control over moods and feelings. After that, the disease moves to where the brain makes sense of things it sees, hears, and smells. In this stage, Alzheimer's wreaks havoc on a person's senses and can spark hallucinations. Eventually, the plaques and tangles erase a person's oldest and most precious memories, which are stored here in the back of the brain. Near the end, the disease compromises a person's balance and coordination, and in the very last stage, it destroys the part of the brain that regulates breathing and the heart. The progression from mild forgetting to death is slow and steady, and takes place over an average of 8 to 10 years. It is relentless and, for now, incurable. Helping your family, friends, and neighbors to better understand Alzheimer's will reduce stigma, improve care, and even help the fight for a cure. Thanks for helping to do your part. Learn more at www.aboutalz.org. Muito legal esse vídeo, bem explicativo. E então quer dizer que tem uma substância que impregna no cérebro do paciente com Alzheimer, doutora? Isso, a proteína beta-amiloide. E aí ela vai levando à degeneração e morte dos neurônios, né? E aí, por isso, tem o comprometimento da memória e de outras funções cognitivas também. Existem alguns estudos científicos que falam que tem como prevenir o depósito dessas substâncias, né? As mudanças de hábito, principalmente, alimentação saudável, a prática de exercício físico, o sono. Isso é verdade, doutora? Tem vários estudos lá que mostram isso, né? Então, assim, tem alguns fatores de risco que podem ser modificáveis e que levam à doença de Alzheimer. Então, a genética não é tudo, né? Então, não é porque eu tenho história familiar de doença de Alzheimer que eu vou desenvolver Alzheimer. E a mudança de estilo de vida, de fatores ambientais, de comportamento, pode auxiliar na prevenção, ou evitar que desenvolva, ou fazer com que desenvolva numa fase mais tardia da vida. Então, o sedentarismo aumenta muito o risco de doença de Alzheimer, diabetes, hipertensão, alteração do colesterol, déficit auditivo, precisa ser corrigido, depressão. Sono é muito importante, né? Então, existe forma de prevenir, se os estudos mostram que é possível prevenir ou postergar o aparecimento da doença. Isso é muito importante, porque a gente precisa aplicar na nossa vida o quanto antes, né? Olha só, gente, tá vendo só? Então, nós temos como nos ajudar aquele que está com a gente no dia a dia, as pessoas que a gente ama, mudando o hábito, vamos melhorar a alimentação, vamos praticar um exercício físico, qualquer passo importa, gente. Vamos ter conexões sociais, vamos diminuir a ingestão do álcool, vamos abolir o cigarro, vamos dormir bem, vamos manejar o estresse. Tudo isso é importantíssimo para que a gente tenha uma vida saudável e um envelhecimento com qualidade de vida. Então, doutora, eu queria assistir junto com você um pouquinho do que o paciente com Alzheimer é vítima, né? Pelos familiares, pelos cuidadores e por todo mundo que não entende muito bem sobre essa dificuldade de memória, né? Vamos assistir esse vídeo muito impactante e que talvez mude um pouquinho o seu jeito de pensar e de agir.
O que é aquilo? É um pardal. O que é aquilo? Eu já disse, pai. É um pardal. O que é aquilo? Um pardal, pai. Um pardal. É um pardal. O que é aquilo? Por que está fazendo isso? Eu já disse várias vezes. Isso é um pardal. Não consegue entender? Aonde vai? Em voz alta. Hoje, meu filho caçula, que há uns dias completou 3 anos, estava sentado comigo no parque, quando um pardal pousou na nossa frente. Meu filho me perguntou 21 vezes o que era aquilo, e eu respondi as 21 vezes que era um pardal. Eu o abracei todas as vezes que ele repetiu a pergunta, vez após vez, sem ficar bravo, sentindo carinho pelo meu inocente garotinho. Meu Deus, que vídeo impactante, emocionante e que faz a gente ter um pouquinho de reflexão, né? Quantas vezes a gente perde um pouco a paciência, alguém pergunta uma vez, 2 vezes e esquece o que os nossos pais, os nossos avós já fizeram por nós quando nós éramos pequenininhos, né? Tem alguns filmes até que auxiliam, né? Tem um filme recente que é O Pai e tem Para Sempre Alice. Que ajudam a gente a entender um pouquinho o que aquela pessoa que tem aquela doença está vivendo. Porque são lapsos de memória, ela não sabe, ela não lembra realmente. Então, eu sei que é muito difícil para quem convive, só quem convive sabe os desafios do dia a dia. Precisa de muita tolerância, paciência, mas é importante que a gente tenha empatia e compaixão, e que esses familiares tenham apoio. O apoio é fundamental para que a gente possa ajudá-los a lidar com esse desafio, porque quem sofre não é só a pessoa que tem a doença de Alzheimer, é a família, é o cuidador, né? E tem impacto na sociedade. A pessoa que evolui com a demência, ela sofre só no momento que ela é diagnosticada, né? Porque à medida que o tempo vai passando, ela não lembra de mais nada, então ela praticamente deixa de sofrer, e o sofrimento maior é da família. A família que tem que cuidar, da família que tem que lidar com os diversos tipos de comportamento. Então, a gente precisa ter empatia com tudo. Com a pessoa que tem o Alzheimer, a gente tem que ter paciência. Com o familiar, a gente tem que cuidar. E a pessoa que cuida do paciente com demência precisa também se cuidar, precisa tomar a iniciativa de fazer um manejo do estresse, de procurar uma atividade física, algo que você goste para poder conseguir levar em frente, né?
E é importante que a família saiba que essa tarefa ela tem que ser compartilhada, ela tem que ser dividida, né? Com frequência, uma pessoa apenas da família fica com essa responsabilidade do cuidado e é um fardo que fica muito pesado e essa pessoa pode ter síndrome de sobrecarga do cuidador, desenvolver doenças, não tem tempo para si. Então é muito importante que a família saiba que esse cuidado ele tem que ser compartilhado, mesmo que sejam diferentes formas de cuidado. Por exemplo, tem um filho que trabalha, não tem como ficar. Tudo bem, ajuda na parte financeira para contratar um cuidador, para que aquele filho que está cuidando o tempo todo tenha momentos para se cuidar também. Pois é, e a gente vê também a realidade das famílias é assim, exatamente o que a doutora Aniele está falando. Um ajuda financeiramente e o outro ajuda com a pessoa. Gente, o financeiro, nesse caso, não é o mais importante. O importante é esse compartilhamento de responsabilidades e de amor. E a gente vai agora ver também uma matéria com a ABRAS, que é a Associação Brasileira do Paciente com Alzheimer, um trabalho maravilhoso que eles fazem, inclusive com os próprios familiares. Oi, Cíntia. Eu conversei com o Luiz Augusto Duarte, presidente da ABRAS, que me contou também um pouco da programação do que vai acontecer essa semana em Belém. Na ABRAS, nossa associação, nós realizamos um grupo de apoio aos cuidadores, porque devido a essa alteração cognitiva do idoso, também tem alteração de humor. Então a pessoa ela vai alterar a sua personalidade, vai ficar mais irritado, mais violento às vezes, né? Então nós temos que lidar com essas situações. Então nós, os psicólogos da ABRAS, eles vão fazer com que a pessoa trabalhe, se prepare, né, para poder conseguir lidar com essas ocasiões. Assim como a gente tem vários projetos de atividade física. Nós sabemos que a atividade física estimula um hormônio, né, irisina, que faz com que a gente diminua a perda de memória. Então é realizado na ABRAS a dança, o ritmo, né, com o professor de Educação Física, o professor Reginaldo, e comigo, com o Tai Chi Chuan, né, o Fisio Tai Chi, que vai envolver respiração, concentração e movimentos controlados para amenizar, né, essa evolução da doença. Essa semana nós vamos ter várias ações para falar de vários temas importantes diante da doença de Alzheimer. E será realizado lives no Facebook da ABRAS Pará, a Associação Brasileira de Alzheimer Regional Pará. E hoje iremos estar no Shopping Pátio Belém, no 2º piso, para orientar, dar informações a toda a sociedade que querem ter esse conhecimento e precisam desse conhecimento da doença de Alzheimer. E finalizando dia 14 e 15 de outubro, acontecerá virtualmente o Congresso Brasileiro de Alzheimer, onde a Regional Pará vai estar no meio de todas as ações que vão ser desenvolvidas nesse congresso. Muito obrigada por todo esse esclarecimento do que a ABRAS faz e eu desejo que o trabalho de cada um de vocês seja imensamente reconhecido e valorizado porque vocês merecem. Doutora Aniele, muito obrigada. Você é sempre maravilhosa, ensinando sempre a gente com palavras tão doces, com gestos tão maravilhosos, tão carinhosos e gentis. Que Deus abençoe sua vida, sua profissão, sua família, seu parto. E eu quero que a senhora saiba que a senhora é muito, muito, muito importante para nós, viu? Doutora. Que nós amamos você e que amamos trabalhar com você. Amém, doutora. Eu que agradeço por tudo, eu que amo trabalhar aqui. É uma honra para mim, uma bênção. Eu que agradeço por todo esse acolhimento, todo esse carinho sempre. Muito obrigada. Linda demais. Gente, é isso. A gente vai aqui encerrando o nosso Viver Mais. Que incrível ver como as pessoas se reinventam, se estimulam e vivem muito mais, fazendo coisas que lhe fazem felizes. Pois é, porque é isso aí, a vida é assim, né? A gente precisa ter essa consciência de que muito mais importante do que acrescentar dias às nossas vidas é acrescentar muito mais vida aos nossos dias. Dias com poesia, dias com canções, dançando, enfim, fazendo aquilo que você gosta. Fica com Deus, um beijo e até o próximo Viver Mais. Viver Mais. Oferecimento Grupo Cíntia Charoni.